Então, pessoal, vamos para a parte 2 da nossa aula. Então, a gente viu a parte macrográfica, que é mais, digamos, generalista. E agora a gente vai ver a parte micrográfica, que é mais aprofundado, mais preciso, a gente vê mais detalhes, tá? Na maioria dos materiais, os grãos que a gente viu nas micrografias passadas, as macrografias, desculpa, eles são de dimensões microscópicas, tá? Esses grãos são muito pequenos, né? Da ordem de microns. E os detalhes, eles têm que ser investigados com algum equipamento que gera uma ampliação, uma magnificação desse tamanho, né? Então a gente vai trabalhar aqui, né, com a escala micro, né, que é 10 a menos 6 metros. Já não é visível ao nosso olho, né, como o livro do Couperti costuma dizer, desarmado, né, o olho nu, né? Então a gente vai precisar de microscópios, né? A gente vai precisar do auxílio dos microscópios para poder estudar esses produtos metalúrgicos, tá? E aqui a gente vai obter uma micrografia, ao contrário lá atrás que era uma macrografia. E aqui a gente tem uma ilustração de um microscópio óptico, tá? Então, no microscópio óptico, né, na micrografia, a gente consegue observar o quê, né? A gente consegue observar o grão, só que agora na escala microscópica, as fases do material, que são como as diversas maneiras como os átomos em um determinado material estão ordenados, tá? A gente geralmente chama as fases pela letra grega, né? Fase alfa, fase beta, fase gama, tá? Uma vez que a gente consegue ver essas fases, a gente consegue mensurar quantitativamente qual é a fração dessas fases no material, né? Qual a distribuição delas, como elas são distribuídas de forma homogênea, ou elas só estão num pedaço da amostra, só na superfície, tá? A gente consegue ver a forma dessas fases. Se elas têm um aspecto de agulha, se elas têm um aspecto de esfera, de nódulo, né? Em rosetas, tem vários tipos de formas, tá? E se tem inclusões, tem defeitos, a gente consegue ver microtrincas, a gente consegue ver porosidade também, né? No caso a microporosidade, que também é muito semelhante ao que a gente viu anteriormente, só que agora numa escala micro. E aí a gente tem a microestrutura. Antes a gente tinha a macroestrutura, agora a gente tem a microestrutura. Então o tamanho e a forma do grão é apenas duas características aqui da microestrutura. Isso envolve as fases, a distribuição das fases, a fração das frases, tudo isso que a gente comentou aqui, tá? A gente pode usar desde um microscópio óptico, tá? Mas a gente pode ir para outros microscópicos, por exemplo, os microscópios eletrônicos de varredura ou os microscópios eletrônicos de transmissão. Isso vai ser o foco, né? Lá no final do curso, quando a gente for falar da última aula, eu vou falar um pouco sobre esses dois microscópios, tá? Essas duas técnicas aqui. Os três, no caso aqui, pessoal, eles vão ser instrumentos, né, que vão auxiliar na nossa investigação das características microestruturais dos diversos tipos de materiais, não apenas metais, tá? Os microscópios aqui a gente pode ter aumento de 50, 100, 200, 500 vezes, até 1000 vezes no óptico. E a partir daí, mais acima que isso, a gente começa a utilizar os microscópios eletrônicos, que a gente não vai usar o conceito de luz mais, e sim de elétrons, né? Elétrons sendo espalhados, sendo refletidos ou transmitidos, como é o caso do microscópio eletrônico de transmissão. Tudo bem? Então, pessoal, aqui a gente tem dois microscópios, só para vocês terem uma noção, é o microscópio eletrônico de varredura Sigma VP, né, da Zeiss, e aqui um GOG 1400 da série 120 kV Transmission Electron Microscope, tá? Então aqui vocês podem ver o link desses sites, não são os microscópios que a gente tem necessariamente aqui na UDESC, tá? Eu peguei da fonte da internet. Então, olha só, aqui a gente pode ver o revólver das lentes objetivas do microscópio óptico, né? Percebe? A gente vai ver com mais calma o microscópio óptico lá na aula 9, tá? Então a gente vai depois ver o microscópio eletrônicos, mais posteriormente, acho que na aula 11, tá? Tudo bem? Então, com a microscopia óptica, né, a gente vai trabalhando com microscópio de luz, tá? Para estudar as nossas microestruturas, tá? Então a gente vai ter um microscópio que ele consiste basicamente de sistemas ópticos e de sistemas de iluminação. Esses são os dois elementos básicos de um microscópio óptico. Para materiais opacos, a luz visível, que é basicamente todos os materiais, quase todas as cerâmicas e a maioria dos polímeros, apenas a superfície
passível de ser observada, né? Ao menos que seja uma camada muito fina, cerca de 100 microns, né? 60 microns a gente consegue transmitir elétron. Mas em geral a gente vai ter uma camada opaca, a gente vai ver só a superfície. Então vai ser igual aos ensaios macrográficos aqui, né? Então aqui a gente vai utilizar um microscópio de luz que usa o modo de reflexão e não de transmissão. Tudo bem? Esse tipo de microscópio aqui, pessoal, esse microscópio óptico, ele possui um campo focal baixo, né? Então, a gente apenas consegue observar superfícies que estão perfeitamente planas e polidas, tudo bem? Porque aqui o que a gente vai analisar aqueles contornos de grão ou as diferentes fases, tá? A gente vai observar por meio de contrastes na imagem, que em geral vão ser dados em função das diferenças da refletividade das várias regiões da amostra. Tudo bem? Então, com base nisso, né, a gente tem que a superfície tem que estar plana para que ocorra uma refletividade de certa forma homogênea pela amostra, né, sem ataque. Quando a gente atacar, vai gerar esses contrastes. Tudo bem? Então vai atacar mais uma região que outra e vai gerar um contraste. Então, aqui na preparação micrográfica, né, vamos chamar de preparação metalográfica em geral, tem uma grande importância essa preparação na qualidade da análise. Então ela tem que estar bem preparadinha, né? Então o contraste mesmo, pessoal, a gente vai ver que vai ser dado pelo ataque químico. O que vai acontecer? O ataque químico, a gente vai passar um ácido ali e ele vai tender a atacar mais alguma região que outra. Isso vai gerar um contraste de cor, né? Que vai estabelecer, seja por composição química, tal fase reage mais ou o contorno de grão reage mais, ele vai corroer mais e vai gerar um contraste que a gente pode ver utilizando o microscópio de luz. Tudo bem? A gente pode entender também, e eu gosto dessa frase, que a metalografia é tanto uma arte quanto ciência, e vou ficar mais claro no final da aula, tá? A arte resiste nas técnicas que a gente usa, né? É uma arte preparar. Isso aqui não tem como, pessoal. Vocês têm que pôr a mão na prática para pegar os traquejos, né? Então tem várias. Eu falando aqui talvez vocês não consigam, mas vocês fazendo o lixamento, o polimento, né? Vocês vão ver que tem algumas regrinhas que vai depender de material, vai depender de pessoa para pessoa, cada um vai ter um jeitinho melhor de fazer, mas existem as regras, as diretrizes para preparação. A preparação consiste em cortar, igual a gente viu anteriormente, né, para macrografia, embutir. Agora a gente vai embutir nossa amostra em uma resina, né? Percebe? Essas amostras estão embutidas. Isso facilita a nossa preparação, facilita a nossa movimentação da amostra, né? A gente vai lixar e vai cada vez uma grana mais fina até a gente chegar nos riscos bem finos e a gente vai fazer o polimento e deixar com essa aparência espelhada, igual a gente pode ver aqui. E aí a gente vai fazer um ataque químico que vai gerar aquele contraste, porque vai atacar mais uma região que outra. E a gente vai ter a nossa micrografia, que a gente vai tirar uma foto usando o microscópio. A foto que a gente chama é de fotomicrografia, mas geralmente a gente vai chamar só de micrografia. Tudo bem? Olha só, a preparação, ela geralmente, pessoal, tem que ser bem cuidadosa e bem meticulosa, tá? Senão a gente vai produzir vários defeitos de preparação, como telhados, vai gerar uma superfície plana, mas com vários planos, né, que vai dificultar totalmente a análise, tá? A superfície tem que estar primeiro lixada e polida, com acabamento que tem que ser liso e espelhado, para aí sim a gente ir para o ataque. Então a gente costuma dizer que para a gente atacar a amostra, a gente tem que conseguir, para quem for menino, né, olhar na amostra e conseguir ver o bigode, né? Mas pode ser o nariz, por exemplo, né? Quer dizer que já está espelhadinha, pronto para ser atacada. Claro que para verificar a presença de riscos a gente tem que olhar no microscópio antes, tá? E a gente vai passar o reagente químico aqui adequado. Então, cada material vai ter o seu reagente químico específico, né? Não existe um reagente químico universal aqui, tudo bem? Para os outros microscópios, como MEV e transmissão, existem alguns outros requisitos de preparação que não são o foco nosso aqui da disciplina. Nosso foco vai ser na preparação para microscopia óptica, tudo bem? A partir do momento que a gente tira a foto, essas fotos podem ser salvas em computador, podem ser analisadas em computador. Algumas informações a gente pode retirar de lá. Uma aula é, de certa forma, até voltada um pouco nesse aspecto, de uma forma bem simplificada, tudo bem? Então, basicamente, essas são as etapas que a gente vai ver no decorrer do nosso curso, tá? O corte, embutimento, lixamento, polimento, ataque químico e a fotografia e análise das imagens, ok? Mas por que a gente ataca? Então, de forma rápida, pessoal,
porque a gente vai abordar isso mais à frente, né? A gente faz isso porque a reatividade química dos grãos de alguns materiais, e vamos pensar num material que só tem uma fase só tem uma fase. Então não tem esse problema de diferentes fases, ele só tem uma fase, mas essas fases estão distribuídas em diversos grãos, né? Então a gente tem um material monofásico que apresenta vários grãos, conforme a gente pode essa imagem aqui, né? Só que cada grão tem uma orientação cristalográfica, ou seja, o cristal atômico de vários átomos, né? Todas as fases têm uma mesma ordenação, mas cada cristal está orientado para um lugar, né? Isso gera uma característica de refletividade da luz distinta aqui quando a gente ataca, tá? Algumas orientações vão atacar mais que outras, tá? Então, isso vai gerar a observação dos diversos grãos na nossa figura aqui, né? Tudo bem? Então, por exemplo, vamos olhar essa figura na direita do cálice aqui. A figura em B, pessoal, a gente tem uma superfície que foi polida e atacada, tudo bem? Ela vai ter uma luz incidindo nela do microscópio, então aqui seria a lente objetiva, tá? Então vai ter a luz incidindo nesse microscópio e a luz vai ser refletida para diferentes direções de acordo com a direção cristalográfica. O que vai ser gerado, né, vai ser captado pelo microscópio, vai ser essas diferenças aqui de emissividade de luz. Então a gente consegue ver os vários grãos monofásicos do material, tudo bem? Então em A a gente tem os grãos polidos e atacados, né, e como eles devem aparecer na tela do computador ou no microscópio. Em B aqui a gente tem a nossa seção com a amostra polida e atacado, né, com a luz refletindo o nosso material, tudo bem? Então o brilho e a textura de cada grão vai influenciar nas propriedades aqui, vai influenciar na imagem gerada, né? Isso é devido à diferença refletância nossos grãos que têm orientações cristalográficas distintas, tá? Por exemplo, pode gerar uma microestrutura assim, tá? Que é uma amostra de latão aqui, tá? Então percebe que tem uma escala aqui de 200 microns, né? Micrográfico, sempre vai ter uma escala, uma escalinha aqui indicando a escala micrométrica, tá? Então você percebe que tem uma estrutura maclada, né? Tem uma estrutura de macla, né? Que forma essas linhas espelhadas. Isso é tipo de material como o latão, que tem uma estrutura específica que a gente chama de CFC, cúbica de face centrada. Certo? Mas por que a gente ataca? Então, por causa disso, né? A gente ataca para revelar esses grãos, né? Mas e se o material não tiver tanto essa diferença de orientação, né? Como a gente pode revelar o contorno dos grãos? O contorno de grão é uma região entre dois grãos que apresentam uma orientação distinta, né? Um está orientado para um lado, o outro está orientado para o outro. Nessa interface dos dois, os átomos estão meio aleatórios e é uma região de alta energia. Então, geralmente, quando a gente faz um ataque químico, essa é a primeira região a ser atacada, né? Então, ela vai ser corroída e vai ser fácil de visualizar no microscópio, né? Então, como os átomos dessa região eles são mais ativos, eles vão se dissolver numa taxa maior, né? E isso vai gerar, conforme a gente pode ver aqui, essa diferença de refletividade aqui, ó. Aqui corroeu, né? Aqui é bem entre um grão e outro grão. O contorno ele corroeu mais porque ele tem uma energia superficial maior. Então acaba gerando essa diferença na refletividade. Então por isso que a amostra tem que estar plana, né? Porque se ela não estiver plana, vai refletir para tudo que é lado, a gente não vai conseguir ter informações corretas. Então uma vez que a gente fez ela planinha, atacou, vai gerar os relevos necessários que a gente quer observar no microscópio, né? Essas ranhuras então se tornam, esses sulcos, né, se tornam discerníveis no microscópio, porque a luz vai refletir para diferentes posições, né, daquelas diferentes dos próprios grãos, né, que, por exemplo, esse grão, né, refletiu para cá, esse grão refletiu para cá, e no contorno ele foi refletido para direções distintas. Então a gente pode observar, por exemplo, nessa micrografia aqui, acho que é um ferro gama aqui, que é uma liga de aço, com a estrutura austenítica, né? CFC também. Percebe aqui que tem umas bolas pretas, isso pode ser poro, pode ser sujeira, tá? Mas você observa bem os grãos e os contornos dos grãos, né? Separando esses grãos aqui. Aqui é a escala de 100 microns, né? Então em A a gente tem a seção de um contorno de grão e sua ranhura superficial aqui, tá? Que foi produzida pelo ataque químico.
e as características de reflexão distintas, né? E aqui a gente tem a fotomicrografia, né? Dessa liga de aço, né? A gente consegue ver claramente os contornos que foram corroídos, né? Eles refletem diferente, né? Então a imagem que chega é essa cor preta, né? A imagem não chega, na verdade, né? Ao contrário dos grãos que chega, claro. Entendeu? Então a ideia é analisar por contraste de luz, né? O que a nossa amostra está mostrando pra gente. Tudo bem? E por último aqui, pessoal, se tiver mais de uma fase, geralmente uma fase tende a ser, tem uma energia reativa com aquele reagente químico que a gente aplicou e ela vai atacar mais que a outra. Então a gente consegue ter uma noção das fases presentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem um aço 1020, que é basicamente ferrita e cementita, né? Atacado com nital 03, que é uma solução que vocês vão ver. Então a fase preta é cementita e a fase branca é ferrita. E com base em contraste de cor aqui, a gente consegue, de certa forma, determinar a fração volumétrica, né, do nosso aço. Né? Então, por meio dessa fração volumétrica, utilizando o diagrama de fases, que vocês vão ver mais para frente, a gente consegue obter a composição química da liga. E essa vai ser a nossa atividade final, né? Por meio de uma micrografia, obter a composição química do nosso material. Ok? Mas isso lá para o final do curso. Quando eu falei que a micrografia pode ser uma arte, né? Olha só essa figura. É claro que aqui foi colocado um filtro de cor, né? Você pode variar a cor. A gente está trabalhando com microscópio óptico, né? Então existem cores, mas depende do filtro que você põe para a luz passar ou não. Você pode gerar cores, ou você pode até trabalhar no Photoshop. Isso aqui são dendritas, né? De solidificação. Vocês vão aprender isso lá na disciplina de fundição. Mas olha só, quando devidamente executadas, a gente pode obter realmente obras de arte, tá? E aqui a gente tem essas andorinhas que ele chamou, o autor, o Luiz Felipe, da onde que ele é, da USP, né? De uma liga de ferro-níquel, né? 32% de níquel nessa liga, né? Lembrando, pessoal, que liga é diferente de metal puro. O que é metal puro? Por exemplo, ferro puro é só ferro. Cobre puro é só cobre. Mas uma liga de ferro é ferro mais adição de algum outro elemento, como no caso aqui níquel, uma porcentagem de 32%. O aço é uma liga de ferro, carbono, certo? Ligas de alumínio, silício, né? Geralmente tem alumínio e silício. Então olha que bonito, né? Então esse aqui é da MatMat. Então vocês podem entrar nesse site, entra por curiosidade, dê uma olhada nas micrografias. Tem várias micrografias muito bonitas, né? E aqui pode até ser, aqui acho que só vai ter de materiais. O próximo que eu vou mostrar para vocês tem de outros aspectos também, como essa, por exemplo, que é uma microscopia eletrônica de varredura, mas é de uma flor, tá? Conhecida como planta da chuva de prata, né? Chuva de prata, né? Então olha só, a escala tá aqui. Claro que isso aqui é uma imagem eletrônica de varredura, então ela só teria que ser preta, branca e cinza, né? Porque a gente não tem luz. A gente trabalha apenas com elétron, né? Mas aqui foi colorida, né? E participou desse concurso Nanoartography de 2020, né? Essa fotografia é de um colega meu, o Vitor, lá de São Carlos, tá? Que trabalha no laboratório de caracterização de materiais. Então, entre nesse site também, vocês vão ver várias micrografias. Acho que pode ser um pouco inspirador para a disciplina vocês darem uma olhada. Ok? Por último, para resumir, né, a gente até tem novamente uma liga ferro-níquel aqui com adição de manganês da USP também. Né? Olha só que estrutura maclada, né? Tem umas maclas. Né? Difícil mensurar o grão, mas é uma estrutura típica aqui. Né? O grão talvez venha aqui, ó, né? Mas enfim. Quais foram o resumo da nossa aula, né? A análise metalográfica é uma ferramenta extremamente útil no estudo e caracterização de materiais, né? A gente consegue obter algumas informações visuais da estrutura que a gente consegue relacionar com a propriedade, né? E aí a gente pode linkar no nosso tetraedro de aplicação e processamento, né? Então, uma vez sabendo um, a gente pode modificar o outro. A gente pode basicamente dividir em macro e micrografia, macro e micrográfica, né? E a gente obtém na análise macrográfica uma macrografia e na análise micrográfica uma micrografia, aqui com o auxílio de um microscópio. As amostras para análise micrográficas devem passar por um processo de preparação adequado. As macrográficas também, mas o nosso foco aqui é na micrográfica, onde a gente deve selecionar a área, cortar, lixar, polir, atacar,
tirar foto e analisar a nossa imagem. Por hoje, pessoal, é isso. Essa aula talvez tenha ficado um pouco mais longa do que eu pensei, acho que foram uns 48 minutos, né? Mais ou menos o nosso tempo que eu espero, porque a gente tem 1 hora de aula disponível por semana, mas como temos 2 feriados, não tem um pouquinho problema em a gente estender. Né? Lembrando que a gente tem a nossa reunião síncrona também, que vai tomar um tempinho para a gente discutir. Mas eu vou passar um vídeo adicional para vocês, que passa todo esse processo de preparação macrográfica. Ele está em inglês, é até bom para vocês testarem o inglês. A gente pode até assistir juntos na nossa aula síncrona e eu posso ir comentando alguns aspectos com vocês, ok? Então a gente se vê na nossa aula síncrona dessa semana. Um abraço a todos, até a próxima.